Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Essas eram questões profundamente gravadas na mente de Yuan Shong. Esses foram os arrependimentos mais profundos que Yuan Shong sentiu depois de se tornar o grande marechal das planícies centrais. Devido à falta dessas artes supremas, a luta para salvar as planícies centrais se tornou excepcionalmente difícil. Até sua morte, Yuan Shong foi incapaz de superar seu limite para atingir esse nível lendário. Assim, nesta vida, Yuan Shong desejou fortemente obter essas técnicas supremas que se perderiam em um futuro próximo. Foi para ele, assim como para essas técnicas definitivas. Assim, o velho que possuía a grande arte da criação celestial Yin sempre foi uma figura importante na lista de Yuan Shong. No entanto, era uma pena que esse velho fosse muito esquivo e misterioso. Mesmo aquele jovem naquela época também não sabia muito sobre seu misterioso e poderoso professor de artes demoníacas, sabendo apenas que ele era chamado de Velho Imperador Demoníaco. Dado quão grande era a capital, como Yuan Shong saberia quando seria apunhalado pelas costas e onde apareceria? Assim, Yuan Shong só pôde pedir a ajuda de Eyao. Não há necessidade de apressar esse assunto. Você só precisa tomar nota do assunto para mim e me informar se há algum velho estranho. Yuan Shong sabia que havia dado à outra parte muito poucos detalhes, e suas ações não eram diferentes de procurar uma agulha em um palheiro. Esperar encontrar o velho imperador demoníaco por meio de detalhes tão pequenos era quase impossível, mesmo com as conexões do clã Yi. Circulando pela capital com Eyao, Yuan Shong notou que Eyao tinha feito um bom trabalho com o salão de caridade. Havia muitas pessoas na porta, e lá dentro, havia roupas, comida, bebida, assim como um lugar para descansar. As instalações eram bem completas. Havia especialistas no clã Yi que lidavam com tais assuntos, então era muito melhor deixar isso com eles. Farei Shenhai preparar outros 50.000 taéis de ouro, então abra mais alguns salões de caridade. Você também deve abrir alguns em outras regiões fora da capital. Além disso, ajude-me a continuar tomando nota do velho de quem falei. Informe-me quando tiver alguma notícia. Tudo bem. Eyao concordou prontamente. Depois de conversar por um momento com Eyao, Yuan Shong deixou Eyao descer antes de caminhar lentamente para o distrito da Árvore Fantasma. Pensando nisso agora, dado que ele passou o último mês cultivando na veia espiritual nas montanhas, já fazia um tempo desde a última vez que ele esteve aqui. Irmão mais velho. Exceto por uma criança agachada sob a árvore acadêmica chinesa, não havia quase ninguém nos arredores. Ao ver Yuan Shong, ele se levantou apressadamente. Seus olhos brilharam e seu rosto ficou vermelho de excitação. Carinha, você ainda está aqui. Yuan Shong deu um tapinha na cabeça dele com um sorriso enquanto casualmente passava para ele um pedaço de madeira cristalizada que ele comprou de um comerciante de beira de estrada. Irmão mais velho, por que você ficou fora por tanto tempo? O avô perguntou por você várias vezes, e ele pensou que você não voltaria. A criança chamada Jian Jian disse. Embora a outra parte não quisesse dizer nada com isso, o coração de Yuan Shong não pôde deixar de pular uma batida ao ouvir que o avô de quem Jian Jian falou havia perguntado sobre ele. Foi a primeira vez que Yuan Shong ouviu notícias sobre aquela pessoa. Sem dúvida, sua performance no tabuleiro de xadrez lhe rendeu a atenção da outra parte. Não se preocupe, como o irmão mais velho não viria. Eu só fui viajar para uma terra distante. Yuan Shong sorriu. Então o irmão mais velho fará outra viagem para uma terra distante? Provavelmente não. Yuan Shong respondeu. A abertura dos 3 grandes campos de treinamento foi um grande acontecimento, e afetaria todo o seu futuro. Em comparação a isso, aumentar seu cultivo em 1 ou 2 níveis na veia espiritual não significava muito. De qualquer forma, ele tinha todo o tempo para ir lá no futuro. Ótimo! Os pensamentos da criança eram superficiais, e ao ouvir que Yuan Shong não faria mais viagens para uma terra distante, ele imediatamente pulou de alegria. Enquanto ele exclamava alegremente, suas mãos gordinhas alcançaram um jarro de pedra e tiraram uma pedra preta. Irmão mais velho, aqui está sua pedra. Yuan Shong sorriu. Agarrando firmemente a pedra preta em suas mãos, ele examinou o tabuleiro de xadrez. A primeira vez que Yuan Shong esteve aqui, ainda era uma pequena escaramuça entre os dois lados. Havia apenas um pouco mais de 20 pedras no tabuleiro de xadrez então. Mas agora, todo o tabuleiro de xadrez estava densamente preenchido com várias dezenas de pedras pretas e brancas. Com apenas um olhar, Yuan Shong percebeu que a pedra branca estava em desvantagem. Não falta muito para que as brancas percam. Yuan Shong sorriu. Embora Su Zhenxin possuísse artes marciais inigualáveis e fosse proclamado como um deus da guerra, em termos de estratagema militar, a outra parte não era páreo para ele. As guerras pelas quais Yuan Shong liderou seu exército em sua vida anterior foram definitivamente maiores do que as de Su Zhenxin. Além disso, antes de sua transcensão para este mundo, Yuan Shong já era um santo da guerra de renome internacional em um jogo de estratégia de guerra.
Provavelmente, não havia uma única pessoa neste mundo que pudesse se igualar a ele em estratégias militares. O branco terá que admitir a derrota em mais alguns dias. O Anshong sorriu. Sua linha de pensamento no xadrez era muito diferente dos outros. Desde o primeiro dia, ele já estava armando uma armadilha para a outra parte. Su Zhenxin provavelmente pensou que o Anshong estava apenas em uma ligeira vantagem no momento atual. Mas alguns dias depois, quando o Anshong terminou de construir sua armadilha, Su Zhenxin soube que havia perdido completamente. Era mais como se ele o desafiasse para um duelo de artes marciais. Desafiá-lo para uma partida de Go? Mesmo que a outra parte fosse um deus da guerra que ele respeitava, a outra parte realmente havia escolhido o oponente errado. Deixando esses pensamentos de lado por um momento, o Anshong fez seu movimento limpo no tabuleiro de xadrez dourado. Há uma última coisa para resolver. Saindo do distrito da árvore fantasma, o Anshong pensou em Zan de 6 dedos. Um mês já havia se passado, e com base nas regras da organização, ele deveria conseguir 3 pílulas. Assim, ele fez sua carruagem seguir para o pavilhão de Jade Caído. Aio, meu pequeno ancestral, jovem mestre, jovem mestre. Você finalmente chegou. Se não viesse antes, um grande problema teria ocorrido. Uma lâmpada foi acesa no pavilhão de Jade Caído. Ao ver o Anshong, Zan de 6 dedos deu um tapa em sua coxa e olhou para ele com uma expressão alegre. Você sabia que se não aparecer por mais alguns dias, sua qualificação como sombra que você comprou com muita dificuldade seria cancelada. São 200 mil taéis de ouro, sabe? 200 mil taéis de ouro. Pare de exagerar as coisas aqui. Você não vai conseguir resolver isso se alguma coisa acontecer? Onde está a pílula? Me dê. O Anshong riu, sem cair na armadilha da outra parte. Zan, de 6 dedos, fazia parte do grupo central da organização secreta de alquimistas e, dada sua influência, atrasar por alguns dias não era problema algum. Depois de ouvir as palavras de Anshong, ele riu sem jeito. Este jovem mestre do clã Wan pode ser jovem, mas certamente não é fácil enganá-lo. Onde está a pílula? São 3, certo? Venha, me dê. O Anshong disse enquanto jogava seu manto e se sentava na cadeira de pele de tigre na sala. Embora o pavilhão de Jade Caído parecesse assustador e remoto por fora, seu interior era na verdade extremamente extravagante. Eu sabia que não seria capaz de enganar o jovem mestre. Zan de 6 dedos também não perdeu tempo. Ele entrou em uma sala e, um momento depois, voltou com algumas caixas de seda roxa elaboradamente desenhadas na mão. Jovem mestre, abre e confira. Isso é algo que eu comprei especialmente para você dos outros neste mês. Zan, de 6 dedos, disse com um olhar bajulador. Normalmente, a organização secreta de alquimistas não trabalharia com pessoas de fora facilmente. Pegue o clã Wan, por exemplo. Mesmo sendo um clã poderoso consistindo de 3 gerações de ministros e generais, a organização secreta de alquimistas nunca considerou torná-los seus parceiros. Todos os seus parceiros eram companheiros de aliança estabelecidos. Na verdade, algumas de suas parcerias remontavam até a dinastia anterior. Entretanto, a situação com o clã Wan era única. Não só possuía imensa influência na corte real, como também havia encontrado uma maneira de compensar sua maior falha, falta de riqueza. Estava mostrando sinais de se tornar o maior e mais forte clã do Império. No mínimo, na perspectiva de Zan de 6 dedos, enquanto mantivessem o status quo, o clã Wan poderia se tornar o mais novo parceiro permanente da organização alquimista secreta. Eu incomodei você. Não se preocupe, eu vou retribuir sua ajuda. O Anshong deu um tapinha no ombro de Zan com 6 dedos. Abrindo a caixa, um cheiro familiar flutuou no ar, alcançando o nariz de Anshong. Dentro da caixa havia uma pílula branca e redonda com aura roxa envolvendo-a. Pílula divina de osso de tigre. Os olhos de Anshong se iluminaram quando ele exclamou. De todas as pílulas, o que mais preocupava Anshong era esta, devido à sua capacidade de nutrir o osso raiz. Essas pílulas eram simplesmente muito valiosas e raras. Era completamente impossível comprar tal pílula fora. Era exclusiva apenas para os alquimistas no Palácio Real e nas residências dos reis. Sim? Essa pílula parece um pouco diferente? De repente, enquanto Anshong observava a pílula, ele percebeu que a pílula divina do osso de tigre era ligeiramente diferente daquela que ele havia consumido antes. Jovem mestre certamente tem bons olhos. O que você consumiu antes é um produto abaixo da média. Este é uma pílula que foi forjada com perfeição. Sua eficácia é completamente diferente da anterior. Zan, de 6 dedos, riu enquanto revelava o segredo. Surpreso, Anshong imediatamente se virou para olhar a pílula na caixa. Jovem mestre, não precisa se preocupar. Não vendemos produtos defeituosos ou semi-acabados. Todas as pílulas são de boa qualidade, e a qualidade inferior a qual me refiro é apenas aos olhos de nós, alquimistas.
Qualquer um desses produtos inferiores, quando colocados do lado de fora, ainda são remédios de primeira linha. No entanto, sei que jovem mestre quer as melhores pílulas para nutrir seu osso raiz, então me dei ao trabalho de conseguir isso para você. Zan, de 6 dedos, começou a falar sobre as contribuições que havia feito a Yuan Shong. Você foi jogar de novo? Ao ouvir essas palavras, Yuan Shong caiu na gargalhada enquanto levantava o olhar para Zan de 6 dedos. Se puder, ouça meu conselho. É bom você apostar, mas evite aqueles antros de jogo administrados por Gogurions. Não posso salvá-lo toda vez que você tiver problemas. Disse Yuan Shong. Jovem mestre é tão perspicaz como sempre. Zan de 6 dedos sorriu timidamente. Embora aquele que o encarava fosse apenas um jovem de 15 anos, ele se sentia como uma criança sendo sermãoada por um adulto depois de fazer algo errado. Zan de 6 dedos sabia que seria melhor para ele ficar longe de casas de jogo, mas seu corpo simplesmente não ouvia sua racionalidade. Este jovem mestre do clã Wan parecia exatamente um monstro que podia espiar a alma de alguém. Apesar de não ter dito nada, a outra parte imediatamente soube que ele tinha ido jogar e estava sem dinheiro. Embora tivesse interagido com a outra parte apenas algumas vezes, Zan de 6 dedos sentia que não havia segredo algum que pudesse esconder dele. Não se preocupe, não vou esquecer sua cota justa de benefícios. Yuan Shong não prosseguiu com o assunto da aposta da outra parte. Yuan Shong abriu outra caixa e a densa energia de origem imediatamente se difundiu da caixa. Ao sentir o cheiro, o rosto de Yuan Shong se contorceu de espanto. Pílula de energia de origem. Pensar que todos vocês são capazes de forjar isso. Yuan Shong ficou realmente surpreso com isso. Não somos tão incríveis assim. Ao ouvir o nome Pílula de Energia de Origem, An de 6 dedos ficou surpreso. Este não era o nome desta pílula dentro da caixa. No entanto, ele logo entendeu o que estava acontecendo. Esta é a pílula de energia posterior. Esta é uma fórmula de pílula recém-desenvolvida que um alquimista do Palácio Real criou recentemente. Esta coisa é extremamente difícil de forjar, na maioria das vezes, a forja termina em uma explosão. No momento atual, todos os forjados são produtos abaixo da média. Como ainda não foi aperfeiçoado, não ousamos apresentá-lo ao Imperador Sábio ou aos príncipes do Palácio Real. Afinal, se algo acontecer, nossas cabeças rolarão. Assim, no final, eles escolheram trazê-lo para cá. Eu também não tenho escolha. Todo mês, esse tipo de pílula cara, mas ineficaz, sempre acabava circulando na organização. Por fim, Zan, de 6 dedos, deu de ombros timidamente. Um produto abaixo da média, não é? Yuan Shong olhou para Zan de 6 dedos com dúvida antes de voltar seu olhar para a pílula. De fato, a energia que emanava da pílula não era energia de origem pura. Ele podia sentir algumas impurezas misturadas dentro dela. Ele, tomado pelo espanto anterior, não percebeu antes. Isto. O que você está vendo é, na verdade, a camada externa de cera. Isso ajuda a esconder as impurezas na superfície da pílula. Zan, de 6 dedos, disse com um leve constrangimento. Esse era um truque bacana entre os alquimistas. Como um alquimista, ele estava bem ciente desses truques. Uma luz brilhou nos olhos de Yuan Shong enquanto ele olhava para a pílula silenciosamente. Então, ele abruptamente agarrou a pílula de energia posterior e colocou-a na boca. Mordendo-a levemente, o revestimento da pílula rachou e um gosto ligeiramente bizarro se espalhou por toda a sua boca. É o gosto de ervas medicinais. Além disso, parece ser as ervas espirituais extremamente potentes. Yuan Shong de repente entendeu o que o alquimista pretendia fazer. Ele provavelmente estava tentando refinar a energia espiritual dentro das ervas medicinais antes de usar um método especial para forjá-la em algo semelhante à pílula de energia de origem. No entanto, claramente, a questão não era tão fácil quanto o alquimista pensava. Enquanto o pensamento passava por sua cabeça, Yuan Shong engoliu a pílula inteira. Energia quente imediatamente rompeu de dentro de seu corpo, e logo permeou sua carne e ossos. Yuan Shong sentiu uma sensação quente envolvendo seu corpo. Sob a nutrição da energia na pílula, Yuan Shong sentiu sua força sendo elevada por outra quantidade significativa. A energia de origem dentro de seu corpo também aumentou um pouco. Um momento depois, quando a energia medicinal da pílula foi finalmente absorvida completamente, Yuan Shong se acalmou mais uma vez. Zan de 6 dedos estava certo, esta não era a pílula de energia de origem. A energia de origem constituía apenas uma pequena porção da pílula, diferente do que Yuan Shong pensava antes. Da perspectiva de um alquimista, um produto abaixo da média não valia nada, então Zan de 6 dedos não pensou muito sobre isso. No entanto, era diferente para Yuan Shong. Pensar que eu poderia comprar algo parecido com a pílula de energia de origem com dinheiro. O coração de Yuan Shong batia descontroladamente, incapaz de se acalmar. Nada era mais valioso para um artista marcial do que a energia de origem.
O Anshong ficou honestamente surpreso ao ver que alguém era capaz de forjar algo semelhante à pílula de energia de origem no Palácio Real. O Anshong finalmente entendeu por que, apesar da natureza secreta da organização e do alto preço das pílulas, tantas potências ainda estavam interessadas em trabalhar com eles. Os objetos que circulavam pela organização eram verdadeiros tesouros que não poderiam ser obtidos fora, mesmo que alguém tivesse dinheiro. Quanto custa uma pílula de energia posterior? O Anshong perguntou. 6.000 taéis. Zan de 6 dedos respondeu. Por taéis, ele quis dizer ouro. O alquimista no Palácio Real nunca forjaria pílulas que pudessem ser avaliadas usando prata. Quantos comprimidos essa pessoa consegue produzir em um mês? 3. Zan, de 6 dedos, respondeu. Eu quero todos eles, traga-os para mim. O Anshong disse. Zan de 6 dedos ficou surpreso. Mas esses são produtos elementares abaixo da média. Eu entendo. O Anshong sorriu e falou com autoridade. Quanto à pílula final, era uma pílula para tratar ferimentos. Parecia comum, mas como uma pílula de tratamento forjada pelos alquimistas do Palácio Real poderia se comparar àquelas no mercado? Carregando as 2 pílulas consigo, o Anshong deixou o pavilhão de Jade caído. Tendo resolvido todos os seus problemas de uma só vez, o Anshong voltou sua atenção para seu sabre grosso e cego de lâmina fina. Esta era a segunda arma que o Anshong estava trazendo à vista do público, e significava muito para ele. Além disso, é somente quando alguém começa a gastar que ele sabe que as despesas somaram. Naquela época, quando o Anshong recebeu os 600.000 taéis de ouro, ele pensou que nunca terminaria de gastar tudo. Mas quando ele começou a utilizá-lo, o dinheiro parecia fluir infinitamente. Ele percebeu que havia muitas coisas nas quais ele precisava gastar dinheiro e, no geral, ele só tinha pouco mais de 100.000 taéis de ouro sobrando com ele. Considerando seus gastos atuais, não demoraria muito para que ele fosse à falência novamente. Já é hora de eu tirar o meu trunfo. O Anshong pensou. Sentado na carruagem, o Anshong examinou cuidadosamente os arredores e só depois de confirmar que ninguém o estava seguindo ele entrou na caverna da forja do clã. A forja inteira estava em silêncio, e eu já havia esvaziado este lugar para o Anshong. Estava pronto para se tornar a forja particular de Yuan Shong sempre que Yuan Shong precisasse. O clã Yi tinha uma mão em muitos negócios, e a forja era apenas uma pequena parte disso. Enquanto Eyal compensasse a perda dessa forja, nem mesmo o Duque de Yi notaria que Eyal havia colocado as mãos nela. Ajude-me a ficar de guarda lá fora, não deixe ninguém se aproximar. O Anshong instruiu Li Zuxin antes de entrar na caverna. O Anshong já era proficiente em têmpera de armas. Embora a têmpera fosse um processo muito importante para uma arma fazer um grande avanço em sua qualidade, como uma fênix renascendo das cinzas, não era tão difícil de realizar. O ponto principal era prestar atenção às pequenas mudanças na espada e no fluido usado no processo. A tecnologia de têmpera que o Anshong utilizava superava em muito a daquela época. Ao entrar na caverna, o Anshong despejou fluido de têmpera, feito de óleo de gergelim, lanolina, manteiga e asfalto líquido, que ele obteve dos comerciantes das regiões ocidentais, em uma calha de aço. Ele também coletou alguns galhos de pinheiro, empilhou-os no chão e ateou fogo neles. A temperatura na qual o aço Oz estava sendo temperado era excepcionalmente importante. Caso contrário, mesmo que se usasse o fluido de têmpera correto, o produto final ainda seria inferior ou até mesmo um produto com defeito. Da noite ao amanhecer, o Anshong esteve ocupado com todo tipo de coisa. Quando o sol da manhã finalmente nasceu, um pouco de fumaça preta saiu da calha de metal. Um momento depois, usando um par de pinças de metal, o Anshong pescou o sabre grosso e cego de lâmina fina. Sacudindo o fluido oleoso, um sabre longo com um padrão lindo apareceu diante de Anshong. Este foi o primeiro sabre de lâmina fina e grossa e cega deste mundo. Os raios do sol da manhã penetravam de fora da caverna e irradiavam a espada, fazendo com que um brilho frio ofuscante fosse refletido na lâmina. Com apenas um olhar, o Anshong conseguiu sentir a nitidez e a resistência da katana. Beleza! Com um brilho de luz fria, a calha de aço que estava cheia do fluido de têmpera foi dividida em duas tão facilmente quanto cortar tofu. Bom sabre! Olhando para o sabre, o Anshong sorriu. O Anshong podia sentir que este sabre era ainda mais afiado do que as espadas de aço Ox que ele forjou anteriormente. As técnicas de forja do verdadeiro ferreiro número 1 do mundo e a tecnologia que supera a dessa era foram infundidas neste sabre. Em termos de qualidade, este sabre realmente estava no auge deste mundo. Além disso, sua curva única e lâmina pesada fariam dele o favorito dos especialistas em sabres. É uma pena que eu só use espadas. O Anshong lamentou. Seu barra consecutiva de caractere único foi criado para ser usado com uma espada, e esta katana não era adequada para ele. Mas mesmo um portador de espada como o Anshong não conseguia deixar de se sentir extremamente afeiçoado a este sabre, a ponto de nem sentir vontade de deixá-lo ir, a menos que seja necessário dizer sobre verdadeiros especialistas em sabres.
Este sabre não era apenas afiado, ele foi projetado especialmente para cortar e retalhar. Só falta temperar. O Wanshong pensou. A maioria consideraria esse sabre como um produto completo já, e mesmo que o Wanshong o tirasse agora, muitos especialistas certamente lutariam por ele. No entanto, o Wanshong não achava que esse sabre fosse bom o suficiente ainda. Ela pode ser afiada e confortável de usar, mas quanto mais resistente for a lâmina, mais fácil ela quebrará. Se o Wanshong não resolvesse esse problema, havia um alto risco de que esse sabre quebrasse abruptamente enquanto seu portador enfrentasse um inimigo no futuro. Embora não houvesse muitos ferreiros neste mundo, havia muitos fanáticos por armas entre a população. No mínimo, a maioria das pessoas conhecia a lógica de que uma espada dura quebraria facilmente. Esses especialistas de alto nível podiam exercer toda a sua força para golpear a parte central da lâmina ou perto do punho, e havia uma grande chance de que pudessem quebrar à força esse tipo de sabre longo com sua força assustadora. Se tal situação acontecesse, o nome da Aço Otis neste mundo seria arruinado. A reputação que o Wanshong construiu com muita dificuldade desapareceria no nada. Seria extremamente difícil para ele lucrar com a mina de Hyderabad no futuro. Como ele pôde destruir sua própria reputação por negligência? O Wanshong nunca faria uma coisa dessas. Assim, ele sabia que precisava realizar uma rodada final de têmpera. Era uma concepção comum que uma arma era completada após a têmpera. A maioria não sabia que havia uma etapa final após a têmpera, conhecida como revenimento. Este era o procedimento final de todo o processo de fabricação de espadas, e também o mais importante. Neste mundo, a maioria ainda não entendeu e decifrou o que é têmpera, nem é preciso dizer, uma tecnologia futurística como revenimento. Essa era a tecnologia que somente o Wanshong possuía, bem como o maior e mais importante segredo que ele tinha sobre os outros na arte da espada. Sem a têmpera final, seria impossível aperfeiçoar este sabre grosso e cego de lâmina fina. Seria apenas um elefante branco e uma piada dos artistas marciais. O revenimento poderia curar todas as pequenas rachaduras e danos que o martelamento da arma havia causado na espada antes do temperamento, além de evitar que ela se deformasse. E esse foi apenas um dos seus benefícios. Além disso, o revenimento também pode melhorar várias funcionalidades da arma, como sua nitidez, resistência, durabilidade e, o mais importante de tudo, flexibilidade. Flexibilidade não parecia nada demais, mas pensando bem, era quase um paradoxo infundir flexibilidade em uma arma extremamente rígida. Não era diferente de um gelo que mantinha sua forma apesar de ser jogado em um mar de chamas. Uma vez que este sabre de lâmina fina e grossa ganhasse flexibilidade, mesmo que apenas um pouco, sua funcionalidade aumentaria exponencialmente. A flexibilidade compensaria a maior falha desta espada e a tornaria uma verdadeira arma de ponta. Ninguém se preocuparia em destruí-la no meio de uma batalha contra especialistas de primeira linha. A habilidade de incutir flexibilidade em uma arma tornaria o revenimento uma tecnologia revolucionária. E neste mundo, apenas o Wanshong empunhava essa tecnologia. Na caverna, o Wanshong empilhou outro monte de pinheiros e começou outra chama. Diferente daquela que ele criou para apagar, a chama que ele criou foi significativamente menor dessa vez. A temperatura necessária para temperar era muito menor do que para resfriar, em torno de 150 graus Celsius. Como tal, uma pequena chama seria suficiente. Tudo bem, já era hora. Colocando a mão sobre a chama e sentindo que ela havia atingido a temperatura ideal, o Wanshong colocou o sabre apagado em cima da chama. 150 graus Celsius era uma temperatura extremamente baixa, insuficiente para derreter o aço Otis. Tudo o que era capaz de fazer era deixá-lo levemente vermelho. Além disso, o sabre havia sido temperado, o que lhe dava uma resiliência surpreendente. Assim, o processo do revenimento estava destinado a ser longo e cansativo. Se fosse no passado, o Wanshong teria dificuldade em concluir todo o processo. Entretanto, após atingir o nível 7 de energia de origem e cultivar o poder do deus bárbaro, a força de Wanshong foi tremendamente aumentada, garantindo a ele o poder e a resistência para terminar seu trabalho sozinho. Soou como se um raio tivesse atingido a caverna. Balançando o martelo de metal, o Wanshong golpeou fortemente a superfície da lâmina. A plataforma pesada tremeu sob a força massiva de Wanshong, e um pouco de poeira e detritos caíram do teto. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Com força massiva, o martelo nas mãos de Wanshong caiu repetidamente. Sua força total foi aproveitada para cada golpe do martelo. Ele prestou atenção cuidadosa a cada movimento que fez e tinha grandes expectativas para o produto. O som das marteladas de Wanshong ecoava incessantemente na caverna. O processo de revenimento era muito mais longo que o de têmpera, e a resistência da espada de aço Otis não ajudava muito. O Wanshong levou um dia inteiro, do nascer ao meio-dia e depois ao pôr do sol, até que todos os pinheiros que ele havia cortado e coletado queimassem, para concluir o processo de revenimento. De pé na plataforma de metal, o suor escorria abundantemente pelo corpo de Wanshong.
A essa altura, as roupas de Wan Chong já estavam completamente encharcadas. Na verdade, até o chão em um raio de 10 metros ao redor dele estava molhado. Para este sabre, Wan Chong realmente colocou toda a sua alma. Entretanto, Wan Chong sentiu-se satisfeito e feliz quando viu o sabre recém-nascido, de lâmina fina e grossa e sem corte, em suas mãos. Mesmo que eu tenha passado um dia inteiro nisso, valeu a pena o esforço. Wan Chong levantou o sabre para dar uma olhada mais de perto. Este sabre era elegante e bonito, e havia um padrão atraente que lembrava água corrente e nuvens flutuantes nele. Ao mesmo tempo, emanava uma aura fria e implacável. Esta era uma arma criada para matar. No entanto, sob as mãos de Wan Chong, tornou-se também uma maravilhosa obra de arte. Sacudindo levemente o sabre em suas mãos, o ar na caverna imediatamente tremeu, como se tivesse sido cortado em inúmeros pedaços. Pela iluminação persistente dos galhos de pinheiro, era possível ver que a afiação do sabre de lâmina fina e grossa havia sido elevada a um nível ainda mais assustador. Este é realmente um bom sabre. Um bom sabre deve ter seu próprio nome. Você já pensou um pouco sobre isso? Passos soaram atrás. Jogando seu manto, Li Zuxin entrou na caverna. Ao ver o sabre de lâmina fina e grossa e cega nas mãos de Wan Chong, ondulações apareceram em seus olhos calmos. Eu já decidi. Ele será chamado de Abismo da Morte. Wan Chong sorriu. Abismo da Morte? Esse é um bom nome. Se eu soubesse que você era capaz de forjar armas tão incríveis, eu teria usado meu termo de emprego para negociar por este sabre. Li Zuxin não conseguia desviar os olhos do Abismo da Morte nas mãos de Wan Chong. Mesmo não sendo um usuário de sabre, ele não pôde deixar de gostar dele, e um desejo de possuí-lo brotou dentro dele. Mesmo que você queira, eu não vou concordar. Wan Chong riu levemente. Este Abismo da Morte levou 26 quilos de minério de Hyderabad para ser forjado. Se fosse apenas uma arma de aço Otis comum, já valeria pelo menos 80 mil taéis de ouro. Além disso, esta arma era muito mais forte do que as poucas lâminas anteriores que Wan Chong havia forjado, tendo sido temperada pela tecnologia que Wan Chong possuía exclusivamente. Wan Chong estimou que seu preço era superior a 100 mil taéis de ouro. Isso estava muito além do preço de contratação de Li Zuxin. Era o epítome do mais alto nível de sabre do mundo, um tesouro inestimável no sentido mais verdadeiro. Saindo da caverna junto com Li Zuxin, Wan Chong correu de volta para a capital e passou o recém-forjado Abismo da Morte para as mãos do tio Li Lin. Ao ver o recém-forjado Abismo da Morte, Li Lin ficou muito feliz. No mês em que Wan Chong se foi, cada dia parecia uma eternidade para Li Lin. A soleira de sua porta foi quase destruída pelos comandantes do exército imperial que vinham à sua residência diariamente para insistir com ele sobre a questão da arma de aço Otis. Além disso, a maioria deles eram superiores de Li Lin, e havia algumas figuras que nem mesmo Zhao Fengchen ousava ofender. A pressão sob a qual Li Lin estava era realmente imensa. Chong'er, se você chegasse mais tarde, talvez tivesse que recolher meu cadáver. Li Lin ficou aliviado com a aparição do sabre. Tio, você está exagerando. Wan Chong riu. Mas isso não é exagero. Tudo bem, Chong'er, não se preocupe. Vou garantir que esse sabre consiga um bom preço. Sem perder tempo, Li Lin se preparou para levar o Abismo da Morte para o Palácio Real. Espere um momento. Wan Chong rapidamente parou o tio Li Lin. O Abismo da Morte era importante, mas além disso, Wan Chong tinha outro propósito aqui. Tenho algumas coisas que vou ter que pedir para o tio me ajudar também. Depois disso, Wan Chong levantou a questão do Pavilhão dos Assassinos. Pensar que haveria tal coisa. Após ouvir a história inteira, Li Lin bufou friamente. Uma rara lasca de intenção assassina apareceu em seu rosto. Uma coisa é eles lidarem com outras pessoas, mas já que ousaram colocar as mãos em você, então certamente não sairão impunes. Fique tranquilo, informarei Sr. Zhao sobre esse assunto e farei com que ele ajude a lidar com isso. Você nem consegue imaginar o quão valorizado você é no exército imperial agora. Se algo acontecer com você, mesmo que Sr. Zhao e eu não façamos nada, os outros comandantes do exército imperial certamente os despedaçariam. Li Lin não estava exagerando neste assunto. Wan Chong já havia formado uma rede intangível de conexões. Sob as instruções de Wan Chong, Li Lin havia aceitado uma boa quantia de dinheiro de várias figuras do exército imperial. Mesmo que não houvesse nenhuma recompensa tangível à vista, todas essas pessoas ainda a ofereceram a ele de bom grado. Após a luta de Zhao Fengchen com Huang Xiaotian, a espada de aço Otis que Wan Chong forjou ganhou o reconhecimento de todos no exército imperial e foi rotulada como a arma número 1 do exército imperial. Na visão do exército imperial, fosse a capital ou mesmo todas as planícies centrais, apenas as armas forjadas por Wan Chong eram dignas de sua identidade. Neste momento, todos os membros do exército imperial que tinham condições desejavam obter uma arma de aço Otis, resultando em uma grande quantia de dinheiro entregue a Li Lin no mês passado.
Se algo acontecesse ao ferreiro, seria assustador pensar em como o exército imperial reagiria. Não se preocupe, eu conheço pelo menos 3 comandantes do exército imperial que fariam um movimento nesse tipo de tumor maligno. Que especialista do reino marcial profundo ou mestre do pavilhão dos assassinos? Na capital, ir contra você significa ir contra todo o exército imperial. Eu vou garantir que esse tumor seja eliminado de uma vez por todas. Uma aura majestosa emanava do tio Li Lin. Essa aura que envolvia o tio Li Lin tão naturalmente surpreendeu Wan Chong. Ele conhecia o tio há muito tempo, mas nunca tinha visto tal qualidade nele. As circunstâncias moldam a atitude, e a atitude molda a aparência. Após ser enviado para fora dos portões do norte e promovido a uma posição mais alta, seu eu interior mudou de acordo também, dando origem a esse tipo de aura majestosa. O Anshong pensou. Naturalmente, o Anshong ficou encantado ao ver tal mudança. Em sua vida anterior, devido à influência do velho mestre, o tio Li Lin tinha uma natureza um pouco covarde e hesitante. Mas agora era diferente. Os homens nascem ambiciosos. Na opinião de Wan Chong, essa pode ser a verdadeira natureza de seu tio. Talvez eu possa incluir esse assunto na agenda. Wan Chong pensou. Na visão de Wan Chong, todos os membros de sua família eram seus ajudantes, uma força importante que ele precisaria para mudar o destino. Inicialmente, Wan Chong pretendia apenas entregar o abismo da morte e trazer à tona o assunto do pavilhão dos assassinos. Entretanto, a momentânea majestade que o tio Li Lin exalava fez surgir alguns pensamentos em Wan Chong. A razão pela qual Wan Chong ajudou o tio não foi apenas para que ele pudesse seguir Zhao Fengxin como seu subordinado e ascender junto com ele. Wan Chong tinha expectativas e ambições muito maiores em relação a ele. Mas tudo isso não poderia ser realizado com a força limitada que a outra parte possuía no momento. Tio, espere um momento. Em meio ao olhar surpreso do tio Li Lin, Wan Chong entrou na carruagem. Quando ele saiu mais uma vez, havia um manual secreto escrito à mão em sua mão. Tio, isso é para você. O Wan Chong passou o manual secreto escondido no compartimento secreto da carruagem. Para mim? O que é isso? Li Lin olhou para o Wan Chong em perplexidade, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Ele subconscientemente pegou o livro e olhou para ele. Ao folhear uma ou duas páginas, a expressão confusa de Li Lin imediatamente se transformou em choque. Era um manual de artes marciais. O livro que o Wan Chong lhe passou era o manual secreto de uma arte marcial extremamente poderoso. Folheando algumas páginas, Li Lin pôde sentir que essa arte marcial era muito mais formidável do que as técnicas que ele havia aprendido no passado. Chongdir, como você conseguiu isso? Li Lin ficou surpreso. Li Lin não imaginava que um adolescente como Wan Chong possuiria uma arte marcial tão poderosa. Tio, isso, o avô me deu. Wan Chong colocou todo o crédito no velho mestre. A compra do minério de Hyderabad por Wan Chong e a criação da espada de aço Otis foram feitos surpreendentes, mas não completamente impossíveis. No entanto, manuais de artes marciais, especialmente os poderosos, eram tesouros bem guardados de cada clã. Seria difícil para Li Lin não ficar desconfiado se o Wan Chong tivesse produzido um manual de uma arte marcial de primeira linha de repente. Isso não era algo que pudesse ser explicado por inteligência e aptidão. Foi precisamente por isso que, embora Wan Chong tivesse copiado o manual secreto há algum tempo, ele não conseguiu encontrar uma oportunidade adequada para entregá-lo a Li Lin, até a visita à Embaixada dos 4 Quartéis. Velho mestre? Li Lin ficou surpreso. Isso mesmo. Você se lembra do assunto na Embaixada dos 4 Quartéis? O avô pediu para a avó passar para mim depois que oferecemos nossas bênçãos a ele. Talvez o avô tenha se sentido envergonhado, então ele decidiu passar para você através das minhas mãos. Fingindo ignorância sobre o assunto, o Wan Chong falou com indiferença. Durante todo esse tempo, o avô havia confinado o tio à posição de líder de seção nos portões do norte. Embora tivesse boas intenções no coração, era inevitável que o tio, que era um homem ambicioso no coração, se sentisse consternado com sua ação. De certa forma, o Wan Chong estava curando o conflito entre avô e tio. Velho mestre. Ao ouvir as palavras de Wan Chong, Li Lin pareceu ter percebido algo e ondulações apareceram em seus olhos. No entanto, diante de Wan Chong, ele escolheu se conter. Eu entendo. Li Lin sorriu. Se houver uma chance, ajude-me a agradecer ao velho mestre em meu lugar. Diga a ele que não vou decepcioná-lo. De qualquer forma, você não precisa se preocupar com o assunto do sabre de aço Otis, eu vou resolver isso corretamente. Tudo bem, vou entrar agora. Depois disso, carregando o abismo da morte, ele se virou e foi direto para o Palácio Real. Talvez fosse apenas uma ilusão, mas olhando para a figura do tio Li Lin partindo, parecia que um fardo pesado havia sido tirado de seus ombros, ou talvez, um nó escondido no fundo de seu coração havia sido desatado.
Seus passos ficaram cada vez mais fortes, como se refletissem sua determinação, e, por fim, ele desapareceu dentro da grande palácio real. Fim dos capítulos do 138 ao 140. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!